Oi, hoje nós vamos ler A Geração do Quarto, quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. É do Hugo Monteiro Ferreira. A gente vai ler um pouquinho sobre o livro e a amostra do Kindle, tá? Escrito numa linguagem simples e com fundamento coerente e consistente, A Geração do Quarto descreve sobre questões fundamentais para se pensar a saúde mental e emocional dos jovens e adolescentes brasileiros. Hugo é professor na universidade e coordenador de um núcleo de pesquisa especializado na área da saúde mental e emocional de crianças. Esse livro é resultado de uma pesquisa com milhares de jovens brasileiros em várias capitais do Brasil e aponta para um quadro preocupante e intenso dos jovens, de sofrimento dos jovens diante da realidade brasileira e das novas formas de socialização e das dores do crescimento em nossa sociedade. Há um grupo de meninos e meninas de 11 a 18 anos, frágeis emocionalmente, que demonstram sérios problemas de convivência entre seus pares e também com os adultos com os quais convivem. Espera aí que tem mais. Espera aí só um pouquinho. Que eu acho que tem a opinião das pessoas, mas tem... leia mais, consegui aqui. Eles passam mais de 6 horas por dia visivelmente isolados, o que demonstra um profundo sofrimento psíquico. A esse grupo de meninos e meninas chamei de geração do quarto, uma vez que todos possuem uma característica em comum. Passam muito tempo dentro desse cômodo, com quase nenhuma interlocução com as pessoas que moram na mesma casa. Muita dificuldade de dizer o que sentem e um potencial de violência contra si ou contra o outro muito intenso, muito forte. Um ótimo retrato da juventude contemporânea no Brasil. É uma leitura indispensável. Na orelha, Carlos, outro mestre, diz, após ter ouvido por meio de questionário, entrevistas e grupos de discussão cerca de 3.115 pessoas entre 11 e 18 anos, de 5 capitais, Hugo mostra a condição socioemocional de crianças e adolescentes como um dos temas mais urgentes merecendo nossa atenção. A geração do quarto é matéria-prima dos estudos e das pesquisas de Hugo, que se mantém isolada em seus claustros domiciliares, fazendo uso excessivo de tecnologia, dormindo mal, sem a prática regular de esportes, com sérios comprometimentos na socialização e na linguagem, por vezes apartada do contato com a natureza. Assuntos como comportamento autodestrutivos, bullying, cyberbullying e psicopatologias estão presentes no livro. Como funcionam as mídias para essas crianças e adolescentes? O que fazem os governos em relação a eles? Como agem nas escolas? O que é realmente mais relevante para a vida dos nossos filhos? Carlos é mestre em Psicologia e Cultura. Hugo entende que as crianças e adolescentes ensinam, ainda que com o sofrimento da mente e do corpo, que o desamor causa adoecimento, gera sofrimento e provoca destruição, e também nos alertam para a relevância de práticas compassivas, empáticas, compreensivas e cuidadosas. A geração do quarto. Vamos ver uma amostra? Quando crianças e adolescentes nos ensinam a amar. Foi lançado em 2022.
Olha que massa, isolamento social, isolamento doméstico, solidão em crianças, solidão em adolescentes, internet, aspectos sociais, livros eletrônicos. Dedico às crianças e aos adolescentes, a minha filha do jeito que ela é, do jeito que ela pode ser, e ao menino Hugo, que atravessou o bullying e chegou aqui, grato ao universo. Hugo é o autor, né? Então, o sumário que a gente gosta tem gratidão, prefácio, uma tentativa de ajudar, a geração do quarto, uma geração adoecida, uma geração solitária dentro de casa, uma geração conectada com o mundo, mas sem diálogo em casa, a família, as novas configurações de família, os desafios da família, o quarto, quem está dentro do quarto, como se foi entrando no quarto, a escola, uma escola que não ajuda, uma escola disciplinar e violenta, a AIDS, a gravidez na adolescência e o uso abusivo de álcool, o desafio da AIDS, a gravidez na adolescência, o uso abusivo de álcool. Os ídolos, o caso dos youtubers, não é mesmo uma questão de grife, os sons e as músicas, as plataformas que formam. O corpo e a mente, o corpo como um espaço de apresentação da dor, nem tudo é só corpo. As relações humanas, as questões estão sobre a mesa? É melhor não querer saber aquilo que incomoda? Filhos são chances. A geração do quarto nos ensina a amar, o amor que vem do silêncio. A vida nem sempre é leve, nada de fracassados, temos um mundo novo. As emoções, a escuta como estratégia de ajuda. As emoções não devem ser negligenciadas. O cuidado, o autoconhecimento, a convivência, o diálogo, a amorosidade, pilares para uma educação saudável. Conclusão. Notas, referências bibliográficas. Uma tentativa de ajudar. Sabia que não seria simples enveredar pelos caminhos da discussão que, ora, me proponho a fazer, ou porque quero dizer que não é fácil, o que não é fácil de ser dito, ou porque o que digo não é fácil de ser ouvido ou lido, ou porque fiquei tão tocado pelo que li, ouvi e vi durante esses anos de pesquisa teórica e empírica. Minhas impressões sobre o quarto, onde estão meninos e meninas adoecidos, não são senão um jeito de tentar ajudar, um jeito de me dispor a ouvir, a acolher e a cuidar. As meninas e os meninos que conversaram comigo me disseram que se sentem sozinhos, que sentem um vazio, que não gostam de si mesmos, que estão em desespero e que prefeririam morrer. Desafiador ouvir em silêncio os relatos de medo, de angústia, de ansiedade, de vulnerabilidade. No quarto eu fico menos mal, entende? Me disse P, uma menina de 11 anos de idade, residente em uma das cidades locus, estudante do 7º ano do ensino fundamental. Tiro nota boa, aí ninguém me percebe tanto. Vem mais a gente quando a gente fica ruim nas provas. Este livro é uma tentativa de ajuda, uma espécie de alerta. Durante a pesquisa empírica, uma adolescente de 13 anos me perguntou: será que você pode me ajudar? Tenho pensado muito em me matar, mas o meu avô não sabe. Eu chego em casa, me enfio no quarto, não saio de lá. O quarto é, como direi mais adiante, uma metáfora, uma figura de linguagem, algo que me faz concluir: nossas crianças e nossos adolescentes pedem ajuda. Não estão bem emocionalmente, estão sofrendo, pedem socorro. Na minha sala, na escola, tem mais além de mim.
a gente formou um grupo e nas quartas-feiras a gente se corta e depois a gente chora junto e depois a gente lista o que deve ser feito primeiro, se queimar a mão ou usar uma corda no pescoço. Mas ninguém fala, é claro. Você pode ajudar? Um depoimento de alguém com 13 anos em Recife. Para tentar ajudar, quem consegue pedir ajuda? Perdão a leitura. Para tentar ajudar quem consegue pedir ajuda, eu me determinei a estudar acuradamente o que estava conhecendo. Mas o que exatamente eu estava conhecendo? Eu passo o tempo todo dentro do quarto quando chego em casa. E dentro do quarto eu faço tudo. Ali é meu mundo, ali é minha casa. Só eu e meu celular, só eu e minha música, só eu e meus cortes e minha vontade de sumir dali, daquela casa. Há um grupo de meninos e meninas de 11 a 18 anos, frágeis emocionalmente, que demonstram sérios problemas de convivência entre seus pares e também com os adultos com os quais convivem. Eles passam mais de 6 horas por dia, visivelmente isolados, o que demonstra profundo sofrimento psíquico. A este grupo de meninos e meninas chamei de geração do quarto, uma vez que todos possuem uma característica em comum. Passam muito tempo dentro deste cômodo, com nenhuma interlocução com pessoas que moram na mesma casa, muita dificuldade de dizer o que sentem e um potencial de violência contra si ou contra o outro muito intenso, muito forte. Há décadas, ministro palestras para educadores, pais, mães, profissionais da saúde mental, assistentes sociais e tenho, ao longo desse tempo, coletado muitos pedidos de ajuda também, dos adultos atônitos que veem suas crianças e seus adolescentes emocionalmente doentes, mas não sabem exatamente como podem ajudar, o que devem fazer, de que maneira conseguem colaborar para que as situações melhorem. Este livro, de certo modo, emerge por isso, porque quero ajudar. Durante 2 anos, ouvi 3.115 meninos e meninas, matriculados em escolas públicas e privadas de 5 capitais brasileiras, 2 da região Sudeste, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, 3 da região Nordeste, Recife, Maceió e Natal. Para que pudesse ouvi-los, criei um questionário, constituído de 70 perguntas, subdivididas em 5 blocos temáticos e o apliquei. A aplicação foi sequenciada, de modo que fiz primeiro e por ordem de análise Recife, Maceió e Natal, e depois segui para Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Garanti, como poderemos ver, o anonimato dos respondentes. As pessoas que me responderam aos questionários, tinham entre 11 e 18 anos e eram de gênero, orientação sexual, etnia, religião e situação socioeconômica diversificados. Um público plural, como acredito que seja a vida. Após a aplicação do questionário, segui outra etapa de coleta de informações. Selecionei 238 respondentes que tinham se envolvido com bullying e cyberbullying, se autolesionado sem intenção suicida ou tentado suicídio uma ou mais de uma vez. Esses jovens selecionados concordaram com a autorização dos responsáveis em responder a perguntas sobre os temas que constituem esse livro. Além desses 238 jovens, pais, mães e responsáveis também participaram dessa etapa. Além das entrevistas de natureza semi-estruturada, realizei em cada capital, nas escolas onde os adolescentes estavam matriculados, rodas de discussão para aumentar as informações que me levariam à escrita do livro e, muito provavelmente, à produção de outro que dará continuidade ao que comecei. De posse desse material, iniciei minha escrita, quis, como será percebido, apresentar reflexões. Minha intenção é que o livro seja lido. Também quero muito que crianças e adolescentes leiam o livro.
Sei obviamente, da minha limitação das análises. É evidente para mim, além de muitas limitações, que há defesas de ideias que são comuns e nem estão de acordo com todas as pessoas que irão ler o livro. Não é um livro de certezas fechadas. Geração do quarto não é necessariamente uma expressão que se aplica a um determinado período etário, e sim a um grupo de pessoas adoecidas emocional ou mentalmente e que, como iríamos dizer, passa cerca de 6 horas de suas vidas dentro dos quartos, isolados das outras pessoas que estão dentro de suas casas. A geração do quarto não é, nesse sentido, sinônimo de categorias sociais como Y, Z, Millennials, nem Self e Online. Ao longo dos capítulos 11 serão lidas 123 falas que contextualizam situações relacionadas à temática central da obra. Sinceramente, é o que desejo, é o que almejo. Gente, desculpa ter lido essa primeira parte, acho que foi bom pra gente entender, mas a ideia era ter chegado ao texto direto. Então, eu não prometo, acho que eu vou ler só a primeira parte aqui, tá bom? Porque a ideia era ler mesmo só um pouquinho, um trecho, né? A geração do quarto. Parece cocaína, mas é só tristeza. Essa é a música do Legião Urbana há tempos. Uma geração adoecida. A geração do quarto, segundo dados coletados, é aquela que passa mais de 6 horas. Vamos ver o relato aqui, olha. De boa, passo muito tempo da minha vida no quarto, tá ligado? É um canto só meu, no quarto, já fiz tudo. Também já pensei em fazer besteira, tá ligado? Depoimento de Recife, com 14 anos. Fico mais tempo do que no resto da casa. Só saio pra comer, saca? Tem dia que nem pra comer. Ninguém me pergunta nada. Só ficaram mais preocupados, minha mãe e meu pai, quando a professora falou que me cortei. Esse tinha 17 anos em BH. Talvez o isolamento, agora voltando para o Hugo aqui, fazendo uma reflexão, né? Talvez o isolamento da família seja uma das principais características dessa geração que não se sente confortável. É evidente que a palavra quarto é uma metáfora. Aí agora outro depoimento. Quando eu me corto no braço, quero colocar no braço essa angústia foda que tenho aqui dentro de mim. 16 anos, no Rio de Janeiro. Ainda que estude, que tenha amizades, que aparentemente coma bem, que passa a impressão de que dorme bem, de que está tudo bem, não está. É uma geração que se isola porque encontra no isolamento uma maneira de se colocar, de sobreviver, de ser e estar no mundo. Poderia ser mais uma neotribo, e talvez seja. O problema é que essa geração do quarto sofre uma dor existencial profunda e muitas vezes deseja a morte como uma forma de se anunciar. Agora, outro depoimento. O que mais espero é morrer, me matar ou parar de sofrer tanto e me mostrar para toda a gente que vive me atormentando. 14 anos, Maceió. O isolamento ocorre em meio a uma profunda angústia, um sofrimento contundente, uma inquietação mental, uma ausência de vinculação afetiva de modo vertical, um vai e vem emocional, algo como não saber o que fazer diante de tantos desafios impostos pela vida cotidiana. As emoções adoecidas governam essa geração, e a maneira que ela encontrou de pedir socorro foi muitas vezes marcando seus corpos. Agora outro depoimento. Minha filha já fez 14 tatuagens. Ela nunca me disse por que fez tanta tatuagem. Ela diz que gosta, mas de verdade eu sinto que cada desenho desse no corpo dela é uma história que ela viveu. Não sei se é bom esse corpo marcado. 35 anos, Natal.
Há um profundo vazio dentro do meu peito, tipo um saco cheio de nada, mas um saco furado, diz o interlocutor do estudo. Essa galera do quarto também poderia ser compreendida como um grupo que sente esse vazio de sentido. A angústia que esses meninos e meninas experimentam não está relacionada às frustrações comuns da infância e da adolescência. É mais intensa, visto que é para eles dilaceradora. Outro depoimento. Eu acho que não sou normal feito todo mundo que eu conheço. Quer dizer, de boa, a maioria que eu conheço vive bem, mas é um bem assim, sem alegria, tá ligado? 16 anos de Recife. O isolamento social, a angústia, a sensação de vazio e a ausência de sentido estão no dia a dia desses meninos e meninas com os quais conversei. São pessoas que, ainda jovens, sentem densidades emocionais enormes sobre as costas e não conseguem lidar com os elementos importantes para a estruturação das suas subjetividades. Conforme nos explica Násio, são crianças e adolescentes que sofrem conscientemente e possuem comportamentos perigosos, comportamentos depressivos, isolamento, tentativa de suicídio, polidependência. Não sei o que é isso, alguém sabe? Polidependência? Consumo de drogas pesadas, bebedeiras reiteradas, pornografia em excesso, anorexia, bulimia, apatia escolar e absenteísmo, escapadas, vandalismo, violência contra os outros e contra si mesmos, estupros, ciberdependência e uso exagerado de chats. A dor emocional parece ser um traço forte desse grupo de crianças e adolescentes. Todos sofrem dentro e fora de casa. No universo de quem não consegue dar conta da vida como se apresenta, há uma tentativa constante de resistir a uma essência na qual o cotidiano não é legal. Agora um depoimento. Eu não gosto de ser assim como eu sou, tá ligado? P, de Belo Horizonte. Ser como se é, quando se é alguém que não parece modelo de ser que lhe disseram correto, pode configurar um deslocamento, uma inadequação e uma relação uma espécie de desentrosamento, portanto de incômodo. Essa geração incomodada consigo mesma, com o que dizem sobre ela, com o que ela vê no espelho, que lhe mostra o que não quer ver. A geração do quarto nem é Z, nem self, nem online, nem de milênios. Ela pede ajuda. Seus corpos, usados das mais diversas formas, têm sido campo de registro para que a dor não passe desapercebida pelos cantos de casa e pelos muros da escola. Eles gritam e se marcam, se mutilam, se hipertrofiam, alargam as orelhas, perfuram as bocas, órgãos genitais, pintam os cabelos de cores várias, ficam e deixam ficar, e não se vinculam afetivamente. Apesar disso, a geração do quarto sabe lidar com as redes sociais digitais, com os aparelhos celulares, com as novas formas de comunicação virtual. No entanto, todas as coisas são feitas, realizadas e condicionadas a um não estar bem no mundo, no grupo, nas imagens, nos estilos, nas tribos. O adoecimento da geração que passa boas horas dentro dos quartos não deve ser confundida com uma espécie de característica normal daqueles que experimentam ou, como se gosta de dizer, atravessam a infância e a adolescência. Existem nessas pessoas sobre as quais estamos aqui, sobre as quais tratamos aqui, fissuras emocionais que as levaram ao sofrimento. O sofrimento que traduz a sensação de desvinculação da vida com os seus. Outro depoimento. Não me dá vontade de fazer nada. Baixo astral geral, eu não quero mais nada. Só quero ficar no meu quarto. Lá, ao menos, ninguém me incomoda, nem eu incomodo ninguém. Mafezoli, é um estudioso, assinala que as novas gerações, aquelas que surgiram após o advento da internet, apresentam características peculiares. Uma delas é a sensação de que a vida é efêmera, rápida e que não se deve aguardar o amanhã.
Deve-se experimentar viver o hoje, uma espécie de carpe diem, ou uma vida neoclássica para quem vale o instante já, sem muitos vínculos. No entanto, quando se associa essa característica da desvinculação emocional com a sensação de vazio, de que não existe sentido para existir, aquela ideia propagada por Caos sobre as características comuns que unem uma geração, os traços identitários que a definem, isso tudo de certo modo perde a força. É como se essa geração não conseguisse enfrentar os desafios da vida sem que, para tanto, pensasse na hipótese da morte. Minha vontade mesmo é morrer. Isso é um depoimento de uma criança de 11 anos de Recife. No entanto, não se trata de uma geração de fracassados, mas de uma geração que exige dos adultos novas posturas diante da vida, à medida que deflagra outro sério problema. Ela se sente abandonada dentro de casa, se sente sozinha, descuidada, negligenciada, rejeitada, incapaz de enfrentar os desafios do cotidiano. Gente, parece um livro muito interessante, né? Olha, ele tem, assim, para poder dar uma olhada um pouquinho mais. Eu achei isso interessantíssimo, uma geração conectada com o mundo, mas sem diálogo em casa. É isso, indico o livro para ser lido, principalmente para quem gosta, né, dessa correlação com os filósofos. Ele trouxe muito depoimento também de paciente. Eu achei um trabalho interessantíssimo. Um beijo.